Você compraria um iPhone? Aliás, você compraria algum sistema da Apple? Sei lá, um computador da Apple, um iPhone, um iPad, né? Alguma coisa da Apple, um notebook, um MacBook, né? Então, você compraria algum sistema da Apple? Essa é a pergunta que me fizeram, tá? E eu vou responder para vocês por quê, tá? E o que eu faria. Pessoal, eu nunca compraria um sistema da Apple. Inclusive, nós estamos com o celular da Apple lá, pequenininho, tá? No setor lá e tal. Cara, muito chato de mexer. A gente que está acostumado com Android, vai mexer com o celular da Apple, você tá o sistema é totalmente diferente, tá? Para voltar a tela, você tem que apertar o botãozinho lá embaixo, né? Não é aqui no meu celular, é esse botão aqui, ó, tá? Lá na Apple é um botãozinho redondo que tem aqui. Então é totalmente diferente, né? Eu não compraria o sistema da Apple, eu vou citar 5 razões por que eu não compraria, tá? Bom, e antes de mais nada, eu vou dizer para vocês por que as pessoas gostam tanto dos celulares iPhone, o MacBook, né, o iPad. Por que as pessoas gostam tanto? Vamos lá. A Apple, ela tem uma jogada muito interessante. Ela consegue otimizar hardwares ruins, tá? Então ela tem uma equipe técnica muito legal e ela pega as peças e sabe combinar as peças de maneira que tenha menos efeitos colaterais entre peça e outra, tá? Porque a gente sabe que a gente tem o famoso gargalo. O que é? Uma peça não combina muito com outra, dois hardwares não se combinam, e aí eles ficam trabalhando de forma ineficiente, tá? Perdendo energia. A Apple faz diferente, ela pega as peças e sabe combinar entre si. Então os engenheiros da Apple, eles fazem com que as peças funcionem da melhor maneira possível. Então mesmo sendo peças mais fracas, como elas são bem conectadas, elas não perdem tanta eficiência, tá? E aí o que acontece com o computador da Apple, por exemplo, né? Você tem um computador lá que é um Core 2 Duo, né? Core 2 Duo lá, tá? Ou, talvez um quad-core, um troço mais atrasado do mundo, mas ele é tão bem construído que ele consegue editar um vídeo 4K com 8 câmeras lá rodando de boa. O que estava acontecendo? É que o sistema é eficiente, né? Ele gera pouco calor, né? Ele tem pouco efeitos colaterais de hardware, né? As peças combinam bem, a memória trabalha bem com a placa de vídeo, o processador trabalha bem ali com a placa-mãe. Então ele tem um conjunto bem construído. Esse conjunto torna o sistema muito mais eficiente do que um computador mais caro, entendeu? Essa que é a grande sacada da Apple. Só que problema, e uma outra grande vantagem da Apple é que o software dela é muito bem feito. Eles têm menos programas, porém os programas que eles têm são fenomenais, tá? Os programas de edição de vídeo, né, são excelentes, né? Hoje em dia, quando eu abro o Adobe Premiere, eu tenho grandes problemas, né? Trava, lentidão, né? E lá na Apple já não tem esses grandes problemas, porque os softwares funcionam muito bem lá no sistema, tá? Em contrapartida, por que eu não compraria? Primeira razão, como eles têm sistemas exclusivos que eles mesmos criam, o que eles fazem? Eles aumentam o preço que eles quiserem. Então, não existe concorrência para a Apple, tá? A Samsung é concorrente, não é. Não existe sistemas tão eficientes como o da Apple, por isso eles colocam o preço onde eles querem. Os mesmos softwares deles são maravilhosos. As fotos, as filmagens são maravilhosas, né? Então, eles vão aumentar o preço, né? Então, mesmo eles tendo um hardware barato, né? Porque o hardware deles é mais inferior do que modelos mais recentes de outras marcas. Porém, é tudo bem conectado e aí eles vão e aumentam, tá? O preço do produto. Então, o preço final do hardware da Apple é muito caro, tá? Um celular custar 17 mil reais, pessoal, é absurdo. Eu nunca daria 17 mil reais num celular. Aí você fala assim, CP, mas tem modelos mais baratos. Só que os modelos mais baratos não chegam a comparar, por exemplo, a um S24 Ultra da Samsung, tá? Então, eu prefiro ter um S24 Ultra da Samsung, tá? Então, essas questões é muito relevante. Hoje, o salto da Apple é menor, tá? Antigamente, a Apple conseguia esmagar todo mundo, né? Hoje, não.
a Samsung evoluiu, a LG evoluiu. Então existe uma margem bem menor de software trabalhando bem em relação ao hardware do que antigamente. Antigamente a Apple era soberana, né? O sistema dela que você usava para trabalhar, por exemplo, quem mexia com edição de áudio, edição de vídeo, não tinha jeito. O cara tinha que ter um editor com um computador do MacBook Pro, né, para poder funcionar bem. Hoje não, hoje nós temos alguns sistemas que funcionam até razoavelmente bem, tá? Os celulares funcionam muito bem. Então, aquela hegemonia da Apple ficou para o passado, beleza? Então a gente consegue tirar fotos muito boas com o celular da Samsung, tirar vídeos maravilhosos, né? Inclusive, se você fizer uma comparação do iPhone 17 com o S25, você vai ver que lá não tem tanta diferença em filmagens e em fotografias, beleza? Então o grande problema da Apple é o preço, muito caro, e por causa disso jamais compraria. Um outro problema que a Apple tem também é a gaiola dourada, a famosa ecossistema fechado, né? O que é essa gaiola dourada? A Apple, ela só trabalha com seus parceiros, então o produto só funciona bem quando ele está limitando ao acesso dos seus parceiros. Então você tem, por exemplo, você pega um computador da Apple e você vai ligar no Data Show, incompatibilidade, tá? Então ele quer que você use o computador deles no Data Show deles. Então, não dá para, por exemplo, você está carregando o computador, você vai dar uma aula, aí você vai ligar no Data Show lá da sala. Aí começa a dar conflito, você põe um adaptador, não fica bom e tal, porque ele quer que você use o Data Show deles. Então, a dificuldade de sair de uma vez que você tem o iCloud, Message, Apple, migrar para outras coisas também é bem difícil, né? Então o sistema iOS, ele é bem frustrante às vezes quando você tem essa incompatibilidade, né? Os hardwares só funcionam com coisa da Apple. Tirou a Apple da jogada, você vai ter incompatibilidade. Um outro problema que nós temos na Apple é o gerenciamento de arquivo, tá? Embora a Apple tenha melhorado, né? A gente sabe que o sistema de arquivos do iOS ainda é menos intuitivo que o Android. O Android é bastante intuitivo, né? Você vai em configurações, você sabe exatamente o que está fazendo. Às vezes, sem tutorial, você consegue resolver um problema, tá? Mas na Apple não, a Apple é muito chato, muito confuso. Tem que usar um botão aqui, outro do lado, não sei o que, tá uma estranhada. Tem hora que eu não sei como que tira o som, né? Eu tenho um celular da Apple lá, eu tô querendo tirar aquele toque que fica incomodando e eu não sei fazer isso, né? Então tem que caçar um tutorial, é muito chato, né? Muito chato mesmo o sistema da Apple nesse sentido. Por exemplo, se você vai conectar, né, o seu Android ao Windows, você pega o cabinho, conecta no Windows e show de bola. Na Apple, vixe, é uma lenhada de coisa que depende de softwares, você tem que usar software específico, entrar na nuvem, uma chatice, tá? No Android, se você quiser instalar um aplicativo, por exemplo, na loja oficial, é só entrar na loja e instalar. Na Apple você tem limitado, né? O Apple não tem tantos software assim, né? Não tem tantos aplicativos assim. Apesar de que os aplicativos da Apple são bem eficientes, até melhores do que o Android, porém, às vezes você está limitado. Tem um aplicativo lá do Android que você gostou demais e não acha no iPhone, por exemplo, né? Então, tem esses problemas aí, beleza? Bom, um outro problema que o sistema Apple tem, né, é a lentidão na inovação do hardware, né? A Apple, elas não costuma ficar evoluindo muito os hardwares. Eles trabalham sempre com as mesmas peças, o máximo que possível que eles conseguem, tá? Eles acabam inovando pouco no hardware, beleza? Então acaba usando tecnologias um pouco atrasadas, recursos com telas de 120 Hz, né? Carregamento USB-C mais demorado, né? Então tem algumas tecnologias mais atrasadas que a Apple tem. Às vezes tem uns design que usa no iPhone um pouco mais retrô, né? O que não dá aquela sensação de novidade, beleza? Então, levando todos esses aspectos em consideração, né, a gente percebe que a Apple está cada vez mais perdendo espaço. Claro, ela é uma gigante, ainda vende muito, muita gente quer ter o celular.
iPhone, muita gente quer ter um MacBook, muita gente quer ter um sistema da Apple. Porém, para mim, eu não me vejo com ele, tá? Por tudo que eu falei, a dificuldade de compatibilidade, né? O sistema de software dele muito esquisito, né? Não é tão eficiente. E hoje a Samsung correu atrás do prejuízo, né? Então a Samsung ela já está de pau a pau, né? Ela não perde nada. O grande problema da Samsung é o sistema Android, que é um sistema um pouco mais aberto e acaba que pode entrar muito ruído nesse sentido. Mas tirando isso, o Android, ao meu ver, é uma evolução gigantesca, tá? E tá de pau a pau aí com o sistema da iOS, tá? Então eu não me vejo com um Samsung, eu não me vejo com um iPhone, com um computador da Apple por causa disso. Apesar de ter muito problema com bugs, por exemplo, no Adobe Premiere a gente tem vários bugs, né? E lá na Apple é mais rápido, né? O sistema é mais rápido. Porém, eu ganho em qualidade de facilidade, né? Eu ganho na hora de conectar ali um tipo C, o trem funcionar rápida, eu não preciso fazer muita coisa, as conexões funcionam bem, a interação bem rápida, então eu ganho nesse sentido, beleza? Então eu não me vejo jamais utilizando um celular do iPhone ou um sistema Apple. O que vocês acharam sobre isso? Comenta. Você gosta do seu iPhone? Você tem críticas sobre ele? Você tem elogios? Comenta aí e vamos trocar uma ideia. Se você gostou desse vídeo, até a próxima. Valeu, fui queridão!